Já aconteceu de um detalhe pequeno, aparentemente inofensivo, ter força suficiente para mudar toda uma vida? Para Clara, foi apenas um vestido curto, usado às pressas numa manhã caótica, mas justamente ele abalou o muro de gelo em torno de Miguel Azevedo, o homem considerado inatingível. Do primeiro olhar carregado de ciúme aos beijos proibidos sob a lua de Lisboa, os dois foram arrastados por um turbilhão de sentimentos que a razão não conseguiu conter. Entre boatos, reprovações e desafios no mundo dos negócios, precisaram escolher esconder-se atrás de máscaras ou ousar viver de acordo com o próprio coração. Clara Esteves abriu os olhos ao som familiar do pequeno despertador, que tilintava em seu quarto apertado em Graça, um dos bairros antigos de Lisboa, onde casas em tons pastel se amontoam sobre colinas e vielas de paralelepípedo conduzem ao vasto rio Tejo. O ambiente ainda guardava o perfume de café da pequena cafetaria no piso térreo, aroma que despertava toda a vizinhança a cada manhã. Mas, naquele dia, em vez da serenidade de sempre, Clara sentia o coração disparar, como se o destino estivesse batendo de leve à sua porta. Na Azevedo Global, Clara era conhecida como a funcionária impecável. Nunca chegava atrasada, nunca deixava sua aparência ser motivo de crítica. Cada vinco nas calças sociais, cada botão da camisa alinhado, tudo testemunhava sua disciplina. Foi essa seriedade que lhe garantiu um lugar firme em Lisboa, longe da pequena cidade alentejana onde nascera, enfrentando um mercado competitivo, onde contratos eram disputados a ferro e fogo, e onde as mulheres eram julgadas com muito mais rigor que os homens. Mas naquela manhã, parecia que o destino resolvera brincar. Quando puxou a calça cinza do cabide, o fecho quebrou de repente, escancarado como um ponto final. Tentou improvisar, em vão. Virou-se então para a camisa creme, sempre confiável como segunda opção, mas a mancha de café do dia anterior, apesar de bem lavada, ainda marcava. O tic-tac do relógio ao lado soava como marteladas em sua têmpora. Apressada, Clara revirou o pequeno armário, onde só restavam alguns tailleurs gastos e 2 ou 3 suéteres. E então, no fundo, encontrou algo que brilhou como um clarão: o vestido preto. Ela o usara apenas uma vez, no aniversário da melhor amiga, num bar à beira-mar em Cascais. O tecido moldava o corpo, revelando as pernas que sempre mantinha escondidas sob calças sociais, deixando os ombros à mostra com ousadia. Belo, sim, mas curto demais, chamativo demais para um ambiente onde até o sorriso precisava ser contido. Clara ficou imóvel alguns segundos, encarando o vestido como se fosse um desafio. Acariciou o tecido macio com hesitação. No espelho, seus olhos refletiam 2 sentimentos: medo e curiosidade. Sabia que, se entrasse na Azevedo Global com aquele traje, todos os olhares se voltariam para ela. Mas o relógio não tinha piedade. 7h30. Não havia tempo para esperar um milagre. Respirou fundo. O vestido abraçou-lhe as curvas, revelando uma feminilidade que a própria Clara raramente aceitava encarar. Tentou suavizar a ousadia com um coque firme, sapatos pretos fechados e um blazer leve por cima. Mas no fundo, sabia, nada esconderia a verdade. Naquele dia, já não era mais a Clara discreta de sempre. Descendo a ladeira até a pracinha, ela cruzou uma Lisboa ensolarada, onde as fachadas antigas brilhavam em dourado, roupas secavam ao vento nas varandas e o pregão dos vendedores de peixe se misturava ao tilintar do elétrico 28 nas curvas estreitas. Cenário familiar. Mas para Clara, tudo parecia diferente. Seus passos eram mais rápidos, o coração mais forte, como se marchasse para um campo de batalha. No elétrico lotado, alguns olhares pousaram sobre ela, discretos uns, descarados outros. Clara apertou a bolsa contra o peito e forçou os olhos para a janela. Os telhados vermelhos subiam pela colina, e ao fundo o Tejo brilhava prateado. Cenário que costumava arrancar-lhe um sorriso, mas que naquele dia só a lembrava de uma verdade incômoda: todos têm olhos, e às vezes o olhar fere mais do que palavras. Quando o veículo parou diante do edifício de vidro da Azevedo Global, império financeiro erguido por Miguel Azevedo, Clara respirou fundo. A construção imponente refletia o céu e os carros de luxo estacionados à porta, destacando-se do centro histórico como um mundo à parte.
Ali, cada detalhe tinha peso. Até um vinco mal feito poderia ser julgado. Ela entrou no saguão. E como previra, o tempo pareceu parar. Um grupo de funcionárias trocou olhares e cochichos. 2 estagiários perto do elevador se cutucaram rindo. Quem diria? A senhorita certinha da contabilidade, assim. Até o jefe vai reparar. As palavras chegaram aos ouvidos de Clara como brasas queimando mais que os olhares. Ela apressou o passo, mas cada batida de salto no mármore ecoava seu constrangimento. E então, entre a multidão, surgiu a figura que lhe roubou o fôlego, Miguel Azevedo. De pé nos degraus acabava uma conversa com um diretor. O terno preto impecável, a gravata azul escura, a postura altiva. Normalmente seus olhos eram frios e distantes, mas ao cruzar com Clara, algo mudou. Ela sentiu. Aquele olhar não era só desaprovação por um traje fora de padrão. Era vacilo. Era fogo irrompendo sob o gelo. Ele apertou a pasta nas mãos, o rosto crispado, como quem luta contra si mesmo. O saguão ficou denso, os colegas percebendo o clima. Clara baixou a cabeça e se dirigiu à mesa, o coração descompassado, mas não teve tempo de se sentar. A voz grave de Miguel ecoou, firme, autoritária. Clara na minha sala. Agora, o escritório inteiro estremeceu em murmúrios, uns surpresos, outros sorrindo maliciosos. Clara sentiu as pernas pesarem, mas ainda assim levantou-se. Ajeitou a barra do vestido e caminhou até a porta de vidro que se fechou atrás dela, selando o rumo de sua vida. Na ampla sala envidraçada, Lisboa se abria em paisagem, os telhados vermelhos, a ponte 25 de abril sobre o Tejo, e além, o oceano profundo, tudo em ordem, pastas empilhadas, móveis elegantes, reflexo do homem que a ocupava. Miguel estava junto à janela, mãos nos bolsos, imponente. Não se virou de imediato. O silêncio pesava. Clara respirou fundo e se sentou, tentando conter o coração que batia alto demais. Um ruído leve. Miguel se moveu. Os olhos percorreram-na devagar, dos pés à cabeça, como lâmina fria que, no entanto, guardava uma centelha oculta. Clara corou sob aquele exame, sentindo-se exposta, desconfortável e estranhamente tocada. Esse vestido. A voz dele saiu rouca, contida. Você tem ideia do que provocou? Clara engoliu seco, ereta, tentando firmeza. Senhor Azevedo, esta manhã tive um imprevisto. Minhas roupas estragaram. Foi a única opção que restou. Não tive intenção de chamar atenção. Miguel soltou um riso curto, sem humor, e avançou. Cada passo dele fazia o peito de Clara estremecer. Chamar atenção? Você transformou o saguão num redemoinho. Gente cochichando, distraída. Eu vi, ela fechou os punhos, tomada por vergonha, raiva e algo mais. Com todo respeito, senhor, eu não controlo os olhos alheios. Se houve problema, está no modo como olham para mim, não no que eu visto. As palavras cortaram como flecha no orgulho de Miguel. Ele apoiou as mãos na mesa, inclinando-se tão perto que Clara podia sentir o perfume amadeirado dele, aroma de poder e disciplina. Exatamente. A voz dele grave e acesa. E é porque todos esses olhares recaem sobre você que eu não consigo aceitar. O coração dela vacilou. Quis retrucar que ele não tinha direito além de ser chefe, mas a garganta se fechou. Naquela fala havia mais que censura. Havia ciúme. Havia posse. Miguel suspirou, recuando, como consciente de ter se revelado demais. Virou-se de costas, em silêncio. Clara permaneceu sentada, tentando se recompor, mas presa à figura dele diante da janela. Lembrou-se de quando entrou na empresa. Miguel era um monumento inalcançável, imune a sentimentos, mas ali agora havia a fissura. Clara, enfim ele falou, em tom mais baixo, contido. Não posso permitir que isso se repita. Ela assentiu. Entendido, senhor. Ele hesitou, e então girou o rosto, prendendo-a num olhar intenso, vulnerável. Você não sabe o que desperta em mim. O ar ficou suspenso. Clara ergueu os olhos, surpresa. Seu coração corria, sem saber se de medo ou do arrepio novo que se espalhava. Miguel pareceu perceber que cruzara a linha. Fechou os olhos, retomou a frieza. Volte ao trabalho. Clara levantou-se, perna trêmula. Curvou a cabeça e se dirigiu à porta.
Mas quando a mão tocou a maçaneta, ouviu um sussurro tão baixo que quase pareceu imaginação. Você não faz ideia do que desperta em mim. A porta se fechou. Do lado de fora, o burburinho do escritório continuava. Mas para Clara, tudo soava distante. Dentro do peito, o coração estava em caos. Ela sabia. Aquela manhã comum, marcada por um vestido curto aparentemente inofensivo, havia aberto um caminho sem volta. A porta do gabinete do diretor executivo acabara de se fechar atrás de Clara, mas ela sentia como se tivesse saído de um outro mundo, onde o ar era pesado de tensão, onde o olhar de Miguel incendiava cada célula do seu corpo. De volta ao escritório aberto, porém, percebia que ali também não havia respiro. As mesas alinhadas como peças de xadrez, as telas piscando números, telefones tocando sem parar, mas nada parecia seguir o ritmo habitual. Cabeças se erguiam à medida que Clara passava, olhares variando entre surpresa, ironia e até inveja. Alguns se viravam depressa para a tela, fingindo concentração, mas os lábios ainda se moviam em sussurros. Clara mordeu o lábio, apressando-se até a sua mesa. O coração seguia descompassado depois do que acontecera com Miguel. A frase, "Você não faz ideia do que desperta em mim", insistia em ecoar, como uma chama persistente. Ela queria apagá-la, queria convencer-se de que fora ilusão, mas cada olhar à sua volta a deixava mais exposta. Sentou-se, ligou o computador, os dedos batendo nervosos nas teclas. O relatório precisava estar pronto antes do almoço, mas os números embaralhavam diante de seus olhos, e os cochichos continuavam a perfurar-lhe os ouvidos. Quanto tempo ela ficou na sala do chefe? Tem coisa aí, viu? Pelo jeito que ele olha para ela. Quem diria? A Clara de gelo escondendo segredos. End. Um calor atravessou-lhe a espinha. Respirou fundo, tentando mergulhar na planilha. Foi então que Tiago Nunes surgiu. Alto, cabelos perfeitamente penteados, terno azul marinho sob medida, sorriso polido demais para ser sincero. Ele se inclinou sobre a mesa de Clara, falando num tom que todos podiam escutar. Bom dia, Clara. Relatório impecável ontem. Tenho que admitir, o senhor Azevedo, tem muita sorte em ter, lá na equipe. Clara ergueu os olhos, forçando um sorriso. Obrigada, Tiago. Só cumpri o meu trabalho. Mas no olhar dele havia algo além do elogio. Um cálculo frio, olhar de predador farejando oportunidade. E Clara sabia. Tiago jamais desperdiçava uma fraqueza alheia. Felizmente, o desconforto não durou. Uma voz firme, grave, ressoou do fim do corredor, cortando o ar e silenciando o escritório. Tiago, você não tem uma reunião às 10 horas? Miguel. O ambiente congelou. Tiago escondeu a contrariedade com um meio sorriso. Inclinou-se de leve para Clara. Claro. Até mei, Clara. E se afastou, deixando atrás de si um peso invisível. Clara não ousava erguer a cabeça, mas sentia claramente. Os olhos de Miguel estavam sobre ela. Não era o olhar de um chefe zelando por disciplina. Havia outra coisa ali, um fio invisível, apertado, envolvendo-a. Ela se perguntou, será que ele percebia o que estava fazendo? Será que entendia que cada gesto, cada palavra, só alimentava os boatos venenosos ao redor dela? Clara suspirou, desviando os olhos para a janela. O céu de Lisboa estava azul, o sol dourava os telhados antigos. Lá fora, o mundo era vasto e despreocupado. Ali dentro, cercada por paredes de vidro, cada piscar de olhos podia virar história. Tentou prender toda a atenção à tela, mas o silêncio estranho do escritório tornava tudo ainda mais pesado. O teclado espaçado, uma tosse contida, o farfalhar de papéis, sons banais que ecoavam como tambores. Ela sabia, estava no centro de todos os olhares. E a prova veio quando a figura de Miguel Azevedo surgiu de repente, atravessando o setor. Cada passo dele deixava o ar mais denso. Funcionários endireitaram a postura, fingindo concentração, mas não resistiam a lançar olhares furtivos. Clara tentou ignorar, mas sentiu quando o olhar dele pousou sobre si, pesado, ardente, como brasa contra a pele. Engoliu em seco, apertando o mouse com força. Miguel parou. Foram apenas alguns segundos, mas bastaram para que todos notassem onde ele fixara os olhos. Uma onda muda percorreu o ambiente. E então, em tom firme, público,
Impossível de ignorar, ele chamou: Clara, na minha sala. Agora. O escritório inteiro parou. Teclas emudeceram. Alguém deixou a caneta cair um som pequeno que soou como explosão no silêncio. Todos os olhos convergiram para Clara, sem disfarce. O coração dela batia com tanta força que doía. Largou o mouse com mãos trêmulas, levantou-se. Cada passo até a porta de vidro parecia interminável. Atrás dela, as chamas do boato se espalhavam. De novo? Como será que ela conseguiu? É óbvio que tem algo entre eles. Clara manteve as costas eretas, simulando calma, mas cada sussurro era como uma lâmina em sua pele. Quando a porta se fechou atrás dela, isolando-a do mar de olhos, soltou um suspiro longo. Miguel já estava sentado, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o olhar negro fixo nela. Naquele instante, Clara compreendeu. Nada seria simples dali em diante. Ele já não era apenas o chefe distante, e ela já não era a funcionária invisível. Entre os dois, formava-se uma corrente secreta e impetuosa, impossível de deter. Ela respirou fundo, sentou-se diante dele. O silêncio da sala era sufocante. Do lado de fora, Lisboa vibrava com o tilintar dos elétricos, o rumor do Tejo contra as margens. Ali dentro, havia apenas dois corpos e um fio tenso vibrando no ar. Clara sabia. Um passo em falso e tudo explodiria. E talvez a explosão já tivesse começado no exato momento em que ele dissera seu nome diante de todo o escritório. Clara sentou-se ereta na poltrona de couro, as mãos entrelaçadas sobre o colo para esconder o leve tremor. O gabinete de Miguel Azevedo emanava autoridade. Estantes de madeira escura, uma pintura a óleo da ponte 25 de abril, o tic-tac grave de um antigo relógio de pêndulo. Cada detalhe transmitia a imagem de um homem que controlava tudo. Miguel, impecável em seu terno preto, estava diante dela. Reclinado na cadeira, os cotovelos apoiados nos braços, os dedos entrelaçados, os olhos penetrantes como se pudessem atravessar qualquer defesa. Clara, você tem noção do que aconteceu esta manhã? A voz dele era calma, mas tão pesada que enchia o ar. Clara ergueu o rosto, respirando fundo. Eu sei, senhor. Acabei atraindo uma atenção indesejada. Miguel arqueou as sobrancelhas. Não é só isso. Não apenas isso. O saguão inteiro parou. As pessoas olharam, comentaram, esqueceram o trabalho. Oi. Ele interrompeu-se, mordendo levemente o lábio, como se temesse ultrapassar um limite. Clara percebeu aquela fissura rara no muro de aço que ele erguia ao redor de si. E o senhor? Perguntou ela, a voz trêmula, mas firme. Miguel apoiou as mãos na mesa, inclinando-se. A distância entre eles diminuiu a ponto de Clara sentir o perfume amadeirado no colarinho dele. Eu não consigo suportar. A confissão saiu áspera, quase um rosnado. Clara estremeceu. A razão dentro dela queria acreditar que ele falava apenas da imagem da empresa, mas o coração sabia. Havia algo mais profundo. Senhor Azevedo. Clara balançou a cabeça, os olhos faiscando resistência. Eu não posso ser responsabilizada pelos olhos alheios. Se existe um problema, ele está em como me olham, não na minha simples presença. Miguel silenciou por alguns segundos antes de soltar uma risada seca. Levantou-se, caminhando devagar ao redor da mesa, como fera inquieta em sua jaula. Ora enfiava a mão no bolso, ora ajustava a manga da camisa. Todo o corpo exalava uma inquietação incomum. Você sempre assim, Clara. Racional precisa, afiada, mas não entende. De súbito, girou para encará-la, os olhos negros em chamas. Não entende que só a sua presença já basta para desestabilizar tudo. Clara apertou os dedos, mas manteve a cabeça erguida. Sabia que ali não estava apenas diante do chefe, mas de um homem em guerra consigo mesmo. Eu faço meu trabalho. Estou aqui para contribuir, não para... Ela hesitou, o rosto em fogo, não para virar assunto de boatos. Miguel parou, apoiou-se novamente na mesa, olhos cravados nos dela, e Clara enxergou a luta brutal que se travava dentro dele. O dever de líder contra o desejo do homem. O silêncio pesou, preenchido apenas pelo pêndulo do relógio. O coração de Clara acompanhava cada batida, acelerado. Clara, enfim ele falou, a voz baixa, trêmula. Você não imagina o que provocou em mim. As palavras caíram como um raio. Clara arfou, o corpo inteiro em choque. Não sabia se devia temer, se irritar
ou se admitir que o coração acabara de perder o compasso. O espaço entre eles pareceu se contrair. Clara ficou imóvel, as mãos frias, o coração em chamas. Ela sempre acreditara que Miguel fosse inabalável, o muro de ferro, o comandante implacável da Azevedo Global. Mas agora, no olhar dele, via a verdade nua. Um homem de carne e osso, atormentado por aquilo que não podia conter. Respirando fundo, Clara encontrou firmeza em si. Senhor Azevedo, eu o respeito, mas justamente porque os rumores já circulam, eu preciso me preservar. Não quero que usem isso como desculpa para desmerecer minha capacidade. A voz dela era calma, mas os olhos traziam uma determinação que o surpreendeu. Miguel não estava acostumado a ser confrontado, muito menos por uma subordinada. E, paradoxalmente, era isso que tornava Clara irresistível. Ela não se curvava, não se diminuía. Ele virou-se para a janela. A luz de Lisboa banhava sua silhueta, os ombros tensos, as mãos fechadas em punho como se lutasse contra si mesmo. Clara, murmurou, quase inaudível. Eu não deveria dizer nada disso. Ela se levantou. A cadeira arrastou-se no chão com um som agudo. Então não diga. Vamos voltar aos papéis certos. Eu sou funcionária. O senhor é o chefe. Apenas isso. Miguel voltou-se de repente. Os olhos sombrios, intensos. Por um instante, parecia prestes a avançar, a quebrar o espaço entre eles. Mas conteve-se. Respirou fundo, deixou os ombros cederem. Volte ao trabalho. 3 palavras curtas, carregadas de contenção. Clara assentiu e girou rumo à porta. Mas quando a mão tocou a maçaneta, a voz dele voltou a ecoar, baixa, quase trêmula. Você não faz ideia do que desperta em mim. Clara congelou. Um calor arrebatador percorreu-lhe o corpo, obrigando-a a fechar os olhos por um segundo. Depois, abriu a porta e saiu, deixando Miguel sozinho naquele gabinete vasto. Do lado de fora, o burburinho recomeçou. Teclas, sussurros, olhares cravados nela. Mas desta vez, Clara não baixou a cabeça. Sentou-se à mesa, as costas retas. O peito ainda era turbilhão, mas no fundo dos olhos brilhava algo novo, uma centelha que não poderia mais ser apagada. Do outro lado do vidro transparente, Miguel Azevedo permanecia imóvel, o olhar perdido no tejo. Ele acabara de romper sua maior regra. E sabia, aquilo era apenas o começo. Lisboa, na primavera, exibia sua doçura costumeira. O sol dourava a Praça do Comércio, as copas de jacarandás balançavam em roxo vivo sob a brisa leve e a guitarra de um músico anônimo soava em uma esquina de Alfama. Mas, dentro do edifício envidraçado da Azevedo Global, o clima era outro, espesso, pesado, como uma tempestade que se agita por trás de uma falsa calmaria. Clara estava diante da tela do computador, o cursor piscando sobre uma planilha inacabada. Tentava se concentrar nos números, mas cada som em volta o arrastar de cadeiras, o clique de canetas, o teclar desencontrado, reverberava em sua mente. Pior de tudo, éramos sussurros. Eles nunca cessavam. Ela foi chamada de novo à sala do chefe hoje cedo? Foi sim. Porta fechada quase 1 hora. Quem acredita que é só trabalho? Cada frase era como uma agulha na pele. Clara apertava as teclas com força, como se pudesse abafar os murmúrios. Mas o barulho era frágil e os rumores insistentes. Ela se lembrava dos primeiros dias na Azevedo Global. Sentada naquela mesma mesa, trabalhava horas a fio em silêncio, quase invisível. Chamavam-na de a certinha, pontual, discreta, distante das fofocas. Para Clara, isso sempre fora uma armadura segura. Agora, com aquele vestido curto e os olhares inexplicáveis de Miguel, a armadura se despedaçara. E não eram apenas os olhos dos colegas. Clara sentia Miguel em toda parte. Enquanto preenchia relatórios, ele surgia atrás dela, observando em silêncio, cobrando detalhes que antes nunca lhe importaram. Na pausa do café, aparecia de repente, calando instantaneamente a conversa do grupo. Ao vê-la falar com um colega homem, atravessava o corredor, o olhar gelado suficiente para afastar o outro. Ela não sabia se aquilo era proteção ou vigilância. Só sabia que, a cada gesto dele, os rumores cresciam mais. Tiago Nunes, gerente do setor financeiro, foi o primeiro a aproveitar a situação. Com o cabelo engomado e um sorriso frio,
Aproximou-se da mesa de Clara numa segunda-feira. Falou em tom grave, alto o bastante para os mais próximos ouvirem. Clara, queria parabenizá-la. O orçamento do último trimestre ficou impecável. Miguel, perdão, o senhor Azevedo, claramente confia em você. Clara ergueu os olhos, mantendo a postura profissional. Obrigada, senhor Nunes. Só cumpri o meu dever. Tiago inclinou-se mais, o sorriso se alargando. Claro, mas nem todos recebem tamanha atenção dele. Dizem que é exigente, mas eu penso, talvez com você seja diferente. Um calor subiu pela nuca de Clara. Queria responder, mas via nos olhos dele uma armadilha, esperando que ela dissesse algo comprometedor. Felizmente, uma voz inconfundível cortou o yogo. Nunes, você não tem um relatório para o conselho às 11 horas. A ordem soou firme, como comando de general. Miguel Azevedo. Alguns colegas levantaram a cabeça, mas logo abaixaram. Tiago congelou por um instante. Depois disfarçou com uma risada breve, tocou de leve o ombro de Clara e recuou. Tudo bem, conversamos depois. Clara permaneceu imóvel, os dedos crispados no mouse. Não se atrevia a levantar o olhar, mas sentia de longe os olhos de Miguel sobre si. Olhos severos, mas também protetores. De qualquer forma, sabia. A cada cena como aquela, perdia um pedaço da sua paz. O escritório deixara de ser um local de trabalho. Era agora uma arena, onde cada rumor era combustível, onde cada gesto de Miguel virava prova na imaginação alheia. À tarde, o 18º andar foi tomado pela luz dourada filtrada pelos vidros imensos. Lisboa brilhava lá fora, os telhados tingidos de mel, o tejo faiscando em prata. Paisagem de tirar o fôlego, mas Clara não conseguia apreciá-la. Na mesa, pilhas de dossiês aguardavam, mas nenhum papel abafava os sussurros que persistiam ao redor. Você viu como Miguel olha para ela? Ninguém aqui já recebeu tanta atenção dele. Para falar a verdade, não é difícil entender. Clara mordia o lábio, grudada na tela. Os dedos digitavam ritmados, mas dentro dela, cada palavra ecoava como martelo. E então Miguel surgiu, sem aviso, sem passos anunciados. Parou atrás dela, sua sombra projetada sobre el monitor. Clara, quero que você apresente a análise de lucros deste trimestre na próxima reunião da diretoria. A voz era grave, decidida. Para Clara, porém, reverberou pelo escritório inteiro. Sentiu os olhares se fixarem nela. Surpresa, inveja, suspeita. Respirou fundo, mantendo o tom neutro. Sim, senhor Azevedo. Vou preparar. Ele assentiu e saiu, mas o peso ficou. E assim que a porta se fechou, as línguas se soltaram sem qualquer contenção. Clara, apresentar na frente do conselho, isso passa muito do cargo dela. Ainda tem alguém que duvida? Clara apertou tanto as mãos que as unhas marcaram a pele. Queria levantar-se, gritar que tinha competência, que merecia, mas conteve tudo, digitando em silêncio. Quanto mais reagisse, mais combustível daria às fofocas. De longe, Tiago observava, os olhos semicerrados, um brilho calculista. Sempre esperaram uma brecha para derrubar Miguel, e agora, Clara era a fissura perfeita. Se houvesse mesmo algo entre eles, bastaria um rumor inflamado para manchar a imagem impecável do chefe. E no meio do escândalo, Clara seria esmagada e ele, Tiago, poderia subir. Clara nada suspeitava. Enquanto lutava contra os boatos, uma nova partida de xadrez já se armava às suas costas. Quando o relógio marcou 6, o escritório esvaziou-se. Passos ecoaram pelos corredores, luzes se apagaram. Clara permaneceu, determinada a terminar o relatório. Foi então que Miguel voltou. Não por e-mail, não por telefone, mas em pessoa, preenchendo o silêncio da sala quase deserta. Parou junto à mesa dela, a voz mais baixa do que de costume. Clara, você não precisa ficar até tão tarde. Ela ergueu os olhos, cansados mas firmes. Quero que o relatório saia perfeito, senhor. Preciso provar que estou aqui pelo meu trabalho, não por qualquer outra coisa. Miguel silenciou. Nos olhos dele, Clara percebeu um lampejo de dor contida. Mas ele nada acrescentou. Apenas assentiu e se afastou. As portas do elevador se fecharam atrás dele, deixando Clara sozinha no escritório escuro. Recostou-se na cadeira, soltando um suspiro longo.
Aquele dia parecia ter durado uma vida inteira. Lá fora, Lisboa ainda brilhava, elétricos ressoando pelas ruelas. Dentro dela, porém, outra batalha crepitava. Entre a ambição de provar seu valor, o medo de ser julgada e uma verdade que ainda não ousava nomear a atração irresistível pelo homem que jamais deveria desejar. A noite de Lisboa vestia-se de brilho. Carros deslizavam pela Avenida da Liberdade. Luzes douradas refletiam nas fachadas antigas entremeadas por vitrines luxuosas. O Hotel Avenida Palace, vizinho à Praça do Rócio, cintilava como uma joia clássica. Seus lustres de cristal derramavam luz cintilante pelas janelas, transformando o átrio numa cena digna de baile real. Clara desceu do carro da empresa, os saltos ressoando sobre o mármore. O coração acelerava. O vestido cor de vinho abraçava-lhe as curvas, elegante sem exagero, escolhido a dedo para equilibrar formalidade e feminilidade. Mas era a presença de Miguel ao lado dela, no terno impecável, que atraía todos os olhares. Ele não apenas a acompanhava. Sua mão pousada em sua lombar, firme e possessiva, dizia silenciosamente ao mundo: "Esta mulher está sob minha proteção." Clara sentia cada olhar sobre si. Empresários, políticos, investidores, uns curiosos, outros invejosos, alguns cochichando. Respirou fundo, forçando um sorriso cortês, enquanto os dedos dentro da bolsa suavam de nervoso. "Relaxe." Miguel inclinou-se, murmurando ao seu ouvido, voz grave, aveludada: "Você está perfeita. Não precisa temer nada." As palavras, em vez de tranquilizá-la, aumentaram o turbilhão em seu peito. Ele falava como se pudesse ditar seus sentimentos, como se ela lhe pertencesse. Entraram no salão. Lustres reluziam, tapetes vermelhos estendiam-se, taças tilintavam ao som distante de violinos. Sorrisos sociais, apertos de mão firmes. Para Clara, porém, cada passo era um mergulho num redemoinho. Miguel conversava com parceiros, falava de contratos, de estratégias globais, firme e persuasivo, mas de tempos em tempos lançava-lhe um olhar protetor, quase desafiador, que fazia os demais redobrarem a atenção. Cada vez que isso acontecia, Clara sentia os cochichos aumentarem ao redor. Ela tentava manter a calma, responder com gentileza quando interpelada, até que surgiu Ricardo Faria, acionista veterano, mais de 50 anos, cabelos prateados, sorriso ensaiado e olhar sagaz. Aproximou-se, tomou a mão de Clara e ergueu-a lentamente, os olhos fixos em seu rosto. Finalmente a famosa Clara arrastou a voz, quase ostentando: "Ouvi tanto sobre sua competência. Agora entendo por que Miguel sempre a menciona." Clara sobressaltou-se, tentou retirar a mão, mas Ricardo levou-a aos lábios, roçando um beijo demorado, provocador. O ambiente congelou. Sussurros espalharam-se, olhares se cruzaram. Antes que ela reagisse, uma força firme a puxou de volta. "Miguel." Ele a manteve junto ao seu corpo, a mão firme em sua cintura, o olhar em chamas cravado em Ricardo. Sua voz, baixa mas cortante, ecoou clara o bastante para todos ouvirem. "Basta." O salão silenciou. Ricardo ergueu as sobrancelhas, o sorriso vacilando. "Ora, Miguel." Apenas um gesto de cortesia. Miguel avançou meio passo, imponente, a autoridade vibrando em cada linha do corpo. Educação não exige atrevimento. Murmúrios se espalharam. "Ele está com ciúmes." Nunca viu Azevedo perder o controle. Clara permaneceu imóvel, o coração aos pulos. A mão de Miguel apertava-lhe a cintura, e ela percebeu. Ele já não escondia, estava declarando diante de todos que ela era intocável. A atmosfera ao redor densa, os violinos ainda tocando, taças tilintando, mas o círculo próximo assistia em suspenso. Ricardo recuou, ainda com um sorriso falso. "Ora, não precisamos exagerar, Miguel. Foi só uma brincadeira." O olhar de Miguel, frio como lâmina, cravou-se nele. "Brincadeiras têm limites, Ricardo." Mais cochichos. "Ele está tomado de ciúmes." Isso vai dar falatório. O rumor já crescia, ondulando pelo salão como fogo em palha seca. Ricardo, percebendo a derrota momentânea, soltou uma risada seca e desviou-se para outro grupo. Mas antes de se afastar, lançou um olhar carregado de desafio. "Ainda voltaremos a nos encontrar." Ender, Clara permaneceu junto a Miguel,
sentindo o calor da mão dele se espalhar pelo corpo. Detestava ser centro de atenção, detestava os boatos, mas não pôde negar. O gesto dele abalara seu coração. Miguel inclinou-se, sussurrando só para ela: "Não quero mais ninguém se aproximando de você assim." Clara ergueu os olhos, confusa entre ira e surpresa. "Senhor Azevedo, eu não sou propriedade sua. O senhor não pode me controlar." O olhar dele ardeu, profundo, indomável. "Não se trata de controle. Trata-se de não suportar ver outro homem tocando em você." As palavras caíram pesadas. Clara abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu. O coração martelava, a respiração acelerada. Todo o som do salão desaparecia, restando apenas os dois, no turbilhão de luz cristalina e olhares julgadores. Para afastar, lá dos holofotes, Miguel guiou-a até um canto mais reservado, sob luz suave e atrás de plantas ornamentais. Ali virou-se de frente para ela, os olhos ainda em chamas. "Clara, não consigo mais fingir. Quando vi Ricardo tocando em você, tudo o que eu quis foi..." Ele mordeu os lábios, engolindo o resto da frase. Clara o fitou, dividida entre o impulso de rejeitá-lo e o desejo secreto que sempre negara. "Miguel." O nome escapou de seus lábios como um sussurro, mas suficiente para fazer-lo estremecer. Naquele instante, sob os acordes distantes e a luz cintilante, ambos souberam. A fronteira era frágil demais. Prestes a se romper ao menor gesto, Miguel inspirou fundo, inclinando-se, os lábios quase roçando-lhe o ouvido, a voz rouca: "Para mim ninguém mais importa. Só você." Um arrepio percorreu Clara, os olhos se fecharam sozinhos. O mundo girava, e ela percebeu. Estava diante daquilo que não poderia mais esconder. Clara mal conseguia respirar. O sussurro de Miguel ainda vibrava em seus ouvidos. Atrás deles, os lustres de cristal brilhavam. A música seguia no salão, mas tudo se tornara pano de fundo distante. Ele havia dito o que não poderia ser dito. Havia rompido a barreira que ambos lutavam para manter. Como se pressentisse sua agitação, Miguel tocou de leve seu braço, indicando com um gesto: "Venha." Clara não resistiu, embora cada instinto gritasse que devia manter distância. Seguiu seus passos pelo corredor acarpetado, atravessando portas envidraçadas, até que chegaram à sacada. O espaço se abriu para outro mundo. Lisboa noturna estendia-se como um mar de luzes. A Praça do Rócio cintilava. Barcos repousavam no Tejo, refletindo o luar. O vento suave trazia cheiro de sal, misturado ao perfume de flores de laranjeira vindas das ruas próximas. Miguel parou junto ao parapeito, sem soltar-lhe a mão. À luz da lua, os traços firmes de seu rosto suavizavam-se, mas seus olhos ardiam, intensos como o mar revolto. "Clara," a voz rouca, hesitante. "Eu tentei todos os dias, mas não consigo mais." Clara balançou a cabeça, o tom trêmulo. "O senhor não pode. Nós não podemos. Não é questão de poder." Ele avançou um passo, o sopro quente tocando-lhe a pele. "É questão de não querer negar." Ela recuou até sentir o frio do parapeito nas costas. O coração descompassado, o corpo em alerta. A razão berrava que devia parar, que ele era seu chefe, que tudo desmoronaria se fossem vistos. Mas nos olhos de Miguel havia uma verdade nua. Ele já perdera o controle. "Miguel." O nome escapou de seus lábios como confissão, e então ele não esperou mais. Segurou-lhe a cintura com firmeza, puxando-a, e num fôlego entrecortado seus lábios tomaram os dela. O beijo explodiu como relâmpago rasgando o céu. Nada de hesitação. Era a sede acumulada, libertada de uma vez. Clara tremeu. Empurrou-o pelo peito num reflexo, mas o calor, a intensidade, a sensação de ser completamente tomada fizeram-na ceder. Suas mãos deslizaram até os ombros dele, apertando. A música do salão desapareceu. Só restava o som dos corações, em ritmo frenético. O vento soprava frio, mas nos braços de Miguel, Clara ardia. Por um instante, fechou os olhos e se deixou levar pela enxurrada de emoções. O aperto na cintura, o leve tremor dos dedos dele, diziam mais do que palavras. Não era controle, era rendição. E ela, apesar de toda a razão, caiu junto nesse abismo. Separaram-se ofegantes.
Clara apoiou-se no parapeito, os lábios ainda em fogo, os olhos abertos em choque. Miguel não a soltou, a testa quase tocando a dela, como se não suportasse a distância e, ao mesmo tempo, estremecendo pela consciência do limite ultrapassado. Isso não deveria ter acontecido, murmurou, a voz grave, os olhos cerrados. Clara agarrou o parapeito, o peito arfando. Então por quê? Por que aconteceu, Miguel? Ele afastou-se meio passo, a mão tremendo ao largar sua cintura. Virou-se, os ombros rígidos como aço, um homem quebrado pela própria confissão. Porque não consigo me controlar quando estou perto de você, respondeu, rouco. Mas isso não muda o fato. É errado. Eu sou seu chefe. Clara mordeu o lábio. O coração doía, mas o olhar manteve-se firme. Errado ou não, não dá para negar o que sentimos. Miguel voltou-se, fitando-a. Nos olhos dele, uma tempestade, desejo, culpa, luta, mas também uma vulnerabilidade rara. O homem temido de Lisboa, ali diante dela, rendido ao que não podia dominar. O silêncio prolongou-se. O vento revolvia os cabelos de Clara. O luar inundava a sacada. Miguel respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, tentando recompor a máscara fria. Precisamos esquecer. Fingir que não aconteceu. Clara estremeceu. As palavras cortaram como lâmina. Mas no fundo, sabia. Impossível esquecer. Se acredita mesmo nisso, murmurou, a voz trêmula, mas firme. Então olhe nos meus olhos e diga. Miguel congelou. Abriu a boca, mas o brilho desafiador e ferido nos olhos dela o calou. Virou o rosto. Não conseguiu. Clara fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu, sorriu amargo. Exatamente. Não dá para negar. Deu alguns passos, caminhando rápido de volta ao salão iluminado, deixando Miguel sozinho na sacada. Ele ficou imóvel, o olhar perdido, a mão ainda trêmula. Não sabia se do vento frio ou da verdade escancarada. Sentia o chão ruir e, ao mesmo tempo, a chama dentro dele arder mais alto, queimando todas as defesas. No coração de ambos ecoava a mesma certeza. Naquela noite, na sacada do Avenida Palace, uma linha fora apagada, e dali em diante não haveria volta. 2 dias depois da recepção no Avenida Palace, Clara ainda não se libertara do eco do beijo na sacada. Cada vez que lembrava, o peito se contraía entre tremores e desejo. Por fora, mantinha a serenidade, enterrando-se em relatórios como desculpa para evitar perguntas. Miguel, ao contrário, vestira de novo a máscara habitual. Nas reuniões, a voz cortante, o olhar frio como gelo. Nenhum traço da fraqueza que deixara escapar. Mas Clara sentia. Nos raros instantes em que seus olhos se cruzavam, o tempo parava. Segundos bastavam para roubar-lhe o ar. Na manhã de quinta-feira, um e-mail da secretária do diretor caiu em sua caixa. Acompanhamento obrigatório. Viagem de negócios ao Porto. Saída às 10h. Presença da senhor Esteves confirmada pelo senhor Azevedo. O coração de Clara disparou. Não podia recusar, era trabalho. Mas a ideia de passar 2 dias a sós com ele, longe dos olhares do escritório, deixava-a em turbilhão. O aeroporto Humberto Delgado fervilhava. Miguel, de terno azul escuro, erguia-se imponente no meio da multidão, inalcançável. Clara, em um tailleur bege discreto, aproximou-se. Trocaram cumprimentos breves, formais. Mas quando os olhos dele pousaram nela por um instante, um arrepio percorreu-lhe a espinha. O voo seguiu em silêncio. Miguel rabiscava números em relatórios. Clara digitava no laptop, fingindo concentração. De vez em quando, flagravam o olhar um do outro e desviavam rápido, como cúmplices escondendo o mesmo segredo. No Porto foram levados direto ao hotel. Clara recebeu a chave do quarto 502. Notou, com o coração disparado, Miguel ficaria na 503, ao lado. Limitou-se a acenar em concordância, mascarando a tensão. Depois de uma reunião longa, já ao cair da noite, entraram juntos no elevador. Só os dois. As portas se fecharam e, de imediato, o ar se adensou. Clara recostou-se no canto, abraçando a bolsa, olhos fixos no painel de números. Miguel cruzou os braços, o olhar imóvel na tela digital. Um estalo metálico. O elevador parou entre o 7º e o 8º andar. As luzes piscaram, apagaram-se,
restando apenas a lâmpada de emergência, dourada e mortiça. Clara arfou. Parece que ficamos presos. Miguel pressionou o botão de emergência, falando com a equipe técnica. A voz soava calma, mas o punho cerrado traía a ansiedade. Ao desligar, voltou-se para ela. Vai demorar alguns minutos. O silêncio os envolveu. O ronco baixo do ventilador, o coração de Clara aos saltos. No espaço estreito, a presença dele parecia ocupar tudo. O perfume amadeirado, o calor do corpo, o olhar profundo demais. Clara, a voz baixa, quase um sussurro. Talvez seja bom estarmos presos aqui. Ela ergueu os olhos, surpresa. Por quê? Um passo dele bastou para reduzir a distância. Porque não consigo mais fingir. Clara recuou até sentir o frio da parede metálica. O coração explodia, o corpo inteiro em alerta. Fingir? Fingir o quê, senhor Azevedo? Miguel avançou mais, a poucos centímetros dela. Uma das mãos apoiou-se na parede, prendendo-a entre o aço e sua presença. Fingir que não sinto nada. Fingir que você é só minha funcionária. Fingir que não enlouqueço toda vez que outro homem olha para você. As palavras ressoaram como trovões. Clara mordeu os lábios, o corpo trêmulo. Miguel, isso é errado. Vai destruir tudo. Ele inclinou-se. A voz rouca, quase uma súplica. Errado é continuar mentindo. Desde o dia em que entrou na empresa, lutei. Mas quando a vi naquele vestido, perdi o controle. Não era só ciúmes, era medo. Medo de alguém ter você, antes que eu tivesse coragem de admitir. Lágrimas marejaram os olhos de Clara, não de tristeza, mas pelo peso do momento. Seus braços hesitavam em empurrar, Lu ou puxar. Lu, eu não sei o que fazer. Miguel ergueu a mão, roçando-lhe a face com delicadeza rara para seu perfil rígido. Os dedos tremiam. Não faça nada. Apenas sinta. E então Clara fechou os olhos. Os lábios dele encontraram os dela. Desta vez, o beijo não foi relâmpago nem desespero. Foi profundo, lento, carregado de verdade. Uma confissão, uma rendição. Miguel segurava-lhe o rosto como se ela pudesse se desfazer em suas mãos. Clara tremeu, mas cedeu, envolvendo-lhe os ombros, puxando-o para si. O mundo desapareceu. O zumbido do ventilador, a luz mortiça, o ranger dos cabos. Restava apenas o compasso de dois corações, unidos naquilo que já não podiam negar. Um clique metálico. O elevador vibrou e voltou a funcionar. A luz branca acendeu, devolvendo-os à realidade. Assustados, afastaram-se, respirando rápido, os lábios ainda úmidos. Miguel fechou os olhos, murmurando entre dentes. A partir de agora, nada será igual. Clara abraçou a bolsa contra o peito, sentindo cada palavra ecoar dentro dela. De fato, nada seria. As portas se abriram no 8º andar. Um funcionário do hotel olhou-o surpreso, mas logo curvou-se em cortesia. Miguel saiu primeiro, imperturbável. Clara seguiu atrás, mas, por dentro, sabia. O mundo inteiro havia acabado de mudar. Na manhã seguinte, o hotel em que estavam hospedados acordava no ritmo de Porto. Da janela da sala de conferências, no 10º andar, via-se o Douro cintilando sob o sol, as pontes de ferro unindo as margens e os telhados vermelhos se estendendo como escamas até o horizonte. Mas dentro da sala fechada, não havia nenhuma paz. Os parceiros internacionais já estavam reunidos. Ternos escuros, pastas de couro, olhares aguçados, documentos cobriam a mesa comprida. E o ar pesava com perguntas diretas e números dissecados até o último detalhe. Clara sentava-se numa das extremidades, laptop aberto. Ao lado, Miguel Azevedo mantinha a postura ereta, as mãos entrelaçadas, o rosto impenetrável. Só os olhos, de vez em quando, deslizavam até ela silencioso ponto de apoio. A reunião começou com dureza. Um sócio inglês folheava o contrato, franzindo a testa. Há cláusulas aqui que não favorecem a estabilidade do acordo. Não posso aprovar sem garantias mais sólidas. Um advogado espanhol interveio. Sim, sim. Esta parte abre margem para perdas imprevistas. O debate encheu a sala, vozes firmes, críticas afiadas. Clara anotava rápido, até que, num slide projetado, percebeu um número incoerente. Franziu o senho. Na mente, já organizara os dados que revisara na noite anterior. Respirou fundo e ergueu a voz. Com licença. Todos se voltaram para ela.
Olhares surpresos, alguns irônicos. Uma assistente vai falar? Clara não vacilou. Levante-se, firme. Revisei o contrato ontem à noite. Há uma brecha legal que nos permite propor um aditivo simples. Isso elimina os riscos apontados e garante a segurança para ambas as partes. Um burburinho percorreu a mesa. Um dos advogados riu com desdém. Desde quando uma assistente entende de contratos internacionais, o sangue subiu-lhe ao rosto. Mas Clara manteve o tom calmo. Desde que passei a noite inteira estudando cada cláusula. Se eu estiver errada, assumo a responsabilidade. Mas se estiver certa, evitamos um prejuízo de milhões. O silêncio caiu. Todos olharam para Miguel, aguardando que ele descartasse a ousadia dela. Mas Miguel recostou-se, fitando Clara. Por um instante, os olhos dele brilharam com algo entre orgulho e desafio. Então disse, categórico, implementem a solução dela agora. A sala ficou muda. A voz de Miguel soara como ordem inquestionável. Os jurídicos digitaram, projetaram a versão ajustada. Os gráficos mudaram. O risco despencara. Um parceiro alemão inclinou-se, analisando. Interessante. Isso realmente resolve o problema. O inglês mais crítico reviu as páginas, lançou um olhar a Clara e depois a Miguel. Por fim admitiu. Parece que subestimamos a sua equipe, Sr. Azevedo. O murmúrio se espalhou. Ainda havia resistência, mas a maioria acenava em concordância. A tensão cedeu lugar a uma aceitação cautelosa. Clara voltou a se sentar. O coração martelava, as mãos tremiam levemente, mas os olhos brilhavam. Pela primeira vez, fora ouvida em meio a gigantes. Miguel permaneceu impassível, mas quando os olhares se cruzaram, o canto de seus lábios se ergueu quase imperceptível. Havia ali uma aprovação silenciosa, íntima não de chefe para funcionária, mas de um homem orgulhoso da mulher ao seu lado. A reunião avançou por quase 1 hora. No fim, o contrato foi mantido, ajustado exatamente como Clara sugerira. Os presentes saíram um a um, cumprimentando Miguel, e alguns até acenaram para Clara reconhecimento inédito. Sozinhos na sala, Miguel aproximou-se, apoiou a mão no encosto da cadeira dela, inclinou-se e murmurou: "Você não faz ideia do quanto me orgulho de você." As palavras incendiaram-na como um gole de vinho forte. Clara ergueu os olhos, a voz vacilante. "Eu só queria provar que estou aqui pelo meu trabalho, não por sua causa." O olhar dele aprofundou-se. A voz grave, firme. "Você já provou. Para todos e, acima de tudo, para mim." Clara ficou em silêncio, o peito em tumulto, mas também tomada por uma leveza nova. Finalmente, era reconhecida pelo que era, não pela sombra de Miguel, mas por mérito próprio. Contudo, ao deixarem a sala, Clara sentiu outros olhares pesarem sobre eles. Não mais de desprezo, mas de cálculo. E entre todos, um se destacou. Tiago Nunes. De braços cruzados no fim do corredor, os olhos dele cortavam como lâmina, seguindo cada passo de Miguel e Clara. O sorriso quase imperceptível em seus lábios não era de aprovação, mas de intriga. Clara intuiu de imediato. Aquela vitória não apenas lhe dera reconhecimento, acendera também a chama da inveja, e uma nova tempestade já se armava no horizonte. Na sexta-feira, a sede da Azevedo Group em Lisboa pulsava tensão. Mais de 200 funcionários reunidos no auditório, atentos à tela de LED que exibia os resultados financeiros do trimestre. Os números brilhavam vitoriosos, reflexo direto do contrato salvo por Clara. As cadeiras estavam lotadas. Um zumbido de cochichos percorria o ambiente. Uns comentavam o sucesso da empresa, outros murmuravam sobre a jovem assistente sempre ao lado de Miguel Azevedo. Na terceira fila, Clara segurava um caderno no colo, as mãos apertadas. Sentia cada olhar furtivo, cada sorriso enviesado. No palco, Miguel surgiu imponente, de terno preto, semblante grave. O silêncio foi imediato. Sua voz grave ecoou pelo salão. Resultados não são apenas números. São prova de dedicação, disciplina e coragem. Apresentava estratégias, analisava tendências. Atrás dele, gráficos confirmavam a solidez de sua liderança. Mas Clara, dali de baixo, percebia. De tempos em tempos, os olhos dele pousavam nela. Rápido, mas suficiente para cortar-lhe a respiração. O discurso caminhava para o fim, quando um ruído cortou a sala, uma cadeira arrastada com força. Todos se voltaram.
Tiago Nunes, chefe financeiro, levantava-se, olhar gélido, mas faiscando. Avançou até o corredor central e ergueu a voz, propositalmente captada pelo microfone. Senhor Azevedo, antes de celebrarmos, creio que todos aqui merecem uma explicação. O burburinho se intensificou. Miguel semicerrava os olhos. O tom grave. Seja objetivo, Nunes. Tiago girou, encarando o público, até deter-se em Clara. O sorriso embiesado. Todos sabemos que certas conquistas recentes não vieram apenas de competência. Um arrepio gelado percorreu Clara. Ela já previa o golpe. Tiago cravou a acusação. Cada sílaba uma lâmina. Falo da senhorita Clara Esteves. Uma simples assistente que, de repente, virou peça-chave em contratos internacionais. E por quê? Porque desfruta de uma relação especial com o senhor Azevedo. O auditório explodiu. Risadinhas, vaias, assobios. Clara congelou, o rosto em fogo, o peito dolorido de tanto bater. Olhares a perfuravam curiosos, cínicos, cruéis. No palco, Miguel mantinha-se imóvel. O rosto, porém, contraía-se como aço prestes a romper. Tiago, percebendo a reação da plateia, avançou mais um passo, a voz em triunfo. Esta empresa sempre se orgulhou da meritocracia, mas agora, o que se comenta nos corredores é que basta chamar a atenção do presidente para subir de cargo. Clara mordia os lábios até sangrar. Queria gritar, mas a garganta fechada não deixava. Então os olhos de Miguel deixaram Tiago e encontraram os dela. E nela se refletiu tudo. Fúria, decisão, proteção. Ele ergueu o microfone, a voz cortante. Chega. O som ecoou como martelo. O silêncio caiu sobre 200 corpos. Miguel desceu do palco, cada passo firme no assoalho. Parou diante de Tiago, impondo-se. Nunes, transparência, sempre foi valor desta casa. E se é isso que você quer, terá. Tiago cruzou os braços, confiante, certo de que encurralara o chefe. Então confirme diante de todos. Diga que essa assistente exemplar está aqui apenas por mérito. Vamos ver quem acredita. Risos sarcásticos surgiram ao fundo. Clara encolheu-se na cadeira, o coração prestes a estourar. Ou que Miguel faria, negaria, recuaria. Ele respirou fundo e, virando-se para a plateia, declarou em voz retumbante. Clara Esteves não é apenas uma assistente. Foi ela quem salvou esta empresa de um prejuízo milionário, enquanto muitos aqui só apontavam falhas. Murmúrios de surpresa correram. Clara ergueu os olhos, atônita. Miguel prosseguiu, mais lento, mais pesado, como talhando cada palavra no ar. E mais, fez uma pausa, fitando-a entre todos. Ela é também a mulher que escolhi para estar ao meu lado, dentro e fora destas paredes. O salão veio abaixo. Exclamações, aplausos, assobios, gritos. Alguns arregalaram os olhos, outros cobriram a boca, incrédulos. Clara a paralisou. O coração parou por um instante. Ele assumira. Perante todos, Chem Máscaros. Tiago empalideceu. Nunca imaginara que Miguel fosse atravessar essa linha. Tentou retrucar, mas a voz de Miguel cortou-lhe o fôlego. Escândalo não é amar alguém. Escândalo é usar inveja e malícia para destruir colegas de trabalho. O silêncio foi absoluto. Tiago engoliu em seco, derrotado. Miguel então voltou-se para Clara. Ergueu a mão, oferecendo-a à vista de todos. Quem duvidar da competência dela, fale comigo. Mas quem ousar ferir sua dignidade, enfrentará a mim. O tempo suspenso. Clara tremula, le ventus. Os olhos fixos apenas nele. Deu passos lentos até alcançar sua mão. Quando Miguel a segurou, o mundo desfez-se ao redor. Um aplauso tímido ecoou, seguido de outro e outro. Logo, o auditório inteiro batia palmas, o som reverberando como ondas. Alguns se levantavam, outros permaneciam atônitos, mas o fato estava selado. Miguel Azevedo havia tornado público o que era secreto. Clara fitou-o com lágrimas nos olhos. No olhar dele, não havia apenas autoridade de líder, havia coragem de homem que colocava o coração à frente de tudo. E ela soube, com a certeza mais clara da vida, dali em diante, não existia retorno. Tinham escolhido o caminho mais árduo, mas também o mais verdadeiro. Após aquela reunião histórica, a Azevedo Group tremeu por dentro. A notícia correu mais rápido que o vento.
Miguel Azevedo, o diretor implacável, homem de números e contratos, havia declarado diante de todos o que ninguém ousava imaginar: seu amor por Clara Esteves. Os corredores fervilhavam, o café próximo ecoava especulações, os grupos internos transbordavam comentários. Uns elogiavam a coragem, outros zombavam, muitos duvidavam, mas todos concordavam. Nada seria como antes. Clara permanecia em sua pequena sala, a cabeça sobre relatórios, os olhos vazios. As palavras dele ainda ecoavam. Ela é também a mulher que eu escolhi para estar ao meu lado, dentro e fora destas paredes. Uma promessa ou uma sentença que a expunha a 1000 julgamentos. A porta abriu-se devagar. Miguel entrou, fechando-a logo atrás. Não trazia o rosto de pedra, mas uma tensão rara. Clara, sei que a expus. Ela ergueu os olhos marejados. O Senhor não apenas me expôs, Miguel. Mudou a minha vida inteira em 1 minuto. Ele aproximou-se, sentando-se junto à mesa dela. A mão grande fechou o dossiê à sua frente, impondo pausa. Se me arrependo? Não. Mas sei que agora você vai carregar olhares, julgamentos, e não era justo colocar isso nos seus ombros sem perguntar. Clara respirou fundo, a voz embargada. Lutei tanto para provar que estou aqui pelo meu trabalho. Agora todos dirão que sou apenas a mulher do chefe. Miguel segurou-lhe a mão. O aperto firme, mas tremulou. Deixe que falem. O tempo mostrará. Você já provou sua capacidade, e eu escolhi não viver mais escondido. Ela o fitou, vendo nos olhos dele não apenas paixão, mas uma preocupação verdadeira. Não mais o chefe distante, mas um homem oferecendo-lhe o coração, aceitando riscos e perdas. E você, Clara? A voz rouca, quase suplicante. Está disposta a enfrentar tudo isso comigo? O mundo calou-se. Apenas as mãos unidas, os corações em disparada. Clara sabia. Sua resposta mudaria o destino de ambos. Silêncio longo. Na mente dela, flashes os primeiros dias de trabalho, o olhar severo dele, as noites sobrecarregadas, os ciúmes disfarçados, o beijo sob a lua em Lisboa, o segredo no elevador, a revelação diante de centenas, e por fim, aquelas palavras: ela é a mulher que escolhi para estar ao meu lado. As lágrimas caíram, mas o sorriso floresceu. Sim, Miguel, estou disposta. A voz trêmula, mas clara: eu escolho você. Miguel fechou os olhos, aliviado, como quem larga um peso imenso. Levantou-a nos braços, abraçando forte. O coração dele batia descompassado, não o de um líder inflexível, mas de um homem que amava sem reservas. No dia seguinte, entraram juntos no escritório. Olhares os seguiam de todos os lados. Curiosos, sarcásticos, admirados. Miguel caminhava firme, a mão pousada discretamente nas costas dela, declaração silenciosa de que ela não estava sozinha. Fora da empresa, a imprensa fervia. Alguns artigos zombavam, outros exaltavam sua transparência. Um líder disposto a escolher o coração em vez da fachada perfeita. O tempo passou. Clara respondeu com trabalho, entregando resultados, fechando projetos de impacto. Pouco a pouco, o respeito cresceu até que ninguém mais ousava reduzi-la à sombra de Miguel. Numa tarde de sábado, no apartamento dele de frente para o Tejo, o pôr do sol incendiava o céu em tons alaranjados. Clara arrumava livros na estante quando Miguel a envolveu por trás, o riso baixo ao ouvido dela. Sabe, nunca pensei que um simples vestido pudesse mudar tudo. Ela virou-se, os olhos brilhando sob a luz dourada. Eu também nunca pensei que quase perderia meu emprego para ganhar você. Riram juntos, o som preenchendo o espaço outrora solitário. Miguel inclinou-se, beijando-lhe a testa. Não era o beijo ardente da proibição, mas o beijo sereno de quem constrói um amanhã. Lá fora, Lisboa acendia suas luzes, reflexos dançando no rio como estrelas caídas. Clara recostou-se em seu ombro, sussurrando: não importa o que digam, o importante é termos coragem de viver a verdade. Miguel apertou o abraço, olhando o horizonte. E viveremos juntos. Naquele instante, ambos souberam. Desafios viriam, mas a escolha estava feita. E sempre se escolheriam, um ao outro.